Olá a todos, meu nome é Tiago de Iemanjá, queria saudar todos os irmãos que aqui estão, né, colaborando com o nosso canal, colaborando com o nosso trabalho, certo? E dizer a vocês que toda segunda-feira tem vídeo novo, vocês dão um joinha, apertem o sininho ali, que vocês vão receber toda segunda-feira um conteúdo diversificado, diferente, né, para que vocês entendam melhor a Umbanda. E o entender a Umbanda é não às vezes cometer alguns erros que até a gente comete, eu mesmo cometo, entendeu? E o entendimento a gente vai descobrindo conforme a nossa jornada, entendeu? De um bandista que a gente entende as questões e vai purificando a nossa mente, vai entendendo melhor aquilo que vai se passando com o nosso ser. Então, este canal é isso. Este canal é um esclarecedor e um orientador, muitas vezes, para as pessoas que estão no Umbanda, de repente, acham que estão fazendo certo, ou tem uma visão, e a gente traz um apanhado, às vezes, da situação, e mostra uma visão diferente, e cabe a pessoa entender que seguir ou não aquilo que está fazendo, tá? Bom, hoje nós falamos para vocês, vamos falar para vocês do processo de fé. O que seria um processo de fé? O processo de fé é desde que nós nascemos, tá? Começa lá nos nossos pais, aonde nossos pais nos ensinam a rezar, aonde nossos pais nos levam, muitas vezes, e a maioria das vezes, na igreja, para nos afamiliarmos com o culto cristão, né? Nossos pais nos fazem fazer a primeira comunhão, nossos pais nos fazem tomar o batismo, né? E tudo isso faz com que a gente possa ter um direcionamento de fé, ou seja, uma proporção de credo, aonde eu vou escolher dentro daquele âmbito, aonde eu vou seguir os meus conceitos de fé, tá? Quando nós tomamos o nosso rumo, ou seja, quando nós partimos de uma certa idade, nós começamos a nos perguntar se aquela fé que nós estamos seguindo ali, se aquele processo que nós estamos vendo, todo aquele culto, né, cristão, é realmente aquilo que nós queremos para a nossa vida, né? Então nós começamos a nos perguntar e começamos a nos questionar se nós temos condições, e nós queremos aquelas condições que aqueles cultos nos vão trazer no âmbito que nós seguimos os nossos pais. Bom, aí nós descobrimos a Umbanda. A Umbanda, na primeira vista, nos traz toda essa questão cristã também, claro, de uma forma diferente, mas ela também é uma religião que é referência em Cristo, porque ela usa imagens cristãs, né, mas ela referencia orixás, tá, mas ela é uma religião considerada cristã também, porque tem a sua parte kardecista, a sua parte regional, que ela busca o cristianismo e traz algumas evidências dele para o seu culto, tá? Então, o processo de fé nada mais é do que nós entendermos a Umbanda, tá? E condensarmos esse entendimento, certo? E nos darmos oportunidade para aprender, ou seja, nós temos que aprender sempre. Hoje em dia nós dizemos assim, que uma pessoa de Umbanda, ou de qualquer religião, eu digo Umbanda porque é a nossa referência, mas qualquer religião que você vá seguir, ou que você vai crer, entendeu? Você não pode crer por crer, entendeu? Você tem que crer por um aprendizado, ou seja, procure saber como é, vá a um terreiro de Umbanda, faça perguntas, porque não é deselegante você perguntar e saber o que, quando e como, entendeu? São essas perguntas que eu sempre digo. O que é, como é e quando é o processo, entendeu? Porque não adianta eu entrar para uma corrente, tá,
e me deparar muitas vezes com algumas coisas que no meu consenso não vai ser a minha expectativa. Porque às vezes eu vou lá, vou fazer, vou acontecer, e às vezes eu pego um zelador ou uma zeladora que me frustra muitas vezes por causa disso. E aí eu venho, muitas vezes retorno ao meu lar frustrado por não ter alcançado muitas vezes os objetivos que eu fui lá para conquistar. Então, é um processo, o entendimento da religião, a análise complexa da religião, tá? Ou seja, melhor dizendo, né, é um aprendizado durante o meu rito religioso, durante a minha, desde que eu começo na assistência ali, para mim tomar um passe, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a me comportar, eu estou aprendendo que aquela entidade é assim, que aquela outra entidade é assado. Então, este processo, ele vai fazendo um envolvimento naquele consulente e vai lapidando a minha mediunidade, né, até o ponto de eu ver que eu preciso entrar para a Umbanda e desenvolver aquela mediunidade. Tá? Cada um tem seu tempo. Não é aquela coisa assim, você entrou, tomou um passe e vai entrar para a Umbanda. Não. Cada um tem seu tempo, seu destino. Né? Nem todos vão ser médiums, nem todos vão ser zeladores de santo. Alguns vão ser somente consulentes. Entendeu? Então a questão não é muitas vezes entrar para a Umbanda. A questão muitas vezes é acreditar e ter o credo certo para não se iludir com falsas promessas, entendeu? Porque não é que o zelador faz falsas promessas, mas a pessoa consulente sempre quer a solução do seu problema. E muitas vezes a solução ela não passa somente por uma consulta, ela passa por algumas consultas, alguns conselhos, que se aquela pessoa não seguir, ela fica extremamente despreparada para que ela possa entender o culto da Umbanda. Tá? E muitas vezes essas pessoas elas entendem o culto, elas entendem a mensagem passada pelas entidades, elas entendem a mensagem passada pelas entidades de conforto, né? Mas elas levam tudo ao pé da letra. Tiago, mas então não dá para confiar. Não, não é não confiar nas entidades, mas é refletir sobre aquela mensagem e interpretar da melhor maneira possível. Ou seja, se a entidade vai lá e diz para você assim, vamos fazer uma hipótese. Você precisa tomar 7 dias banho de sal grosso. Vamos fazer uma hipótese. Você vai lá, toma os seus 7 dias de sal grosso. A gente a partir do banho vai melhorar a sua vida. Não quer dizer que no 8º dia do banho, ou seja, após os 7 banhos, no 8º dia, seu dia será melhor. Não. O processo, ele é um processo cósmico, que vai ajustando conforme as energias estão sendo trocadas. Ou seja, sai a energia ruim e entra a energia boa. Só que muitas vezes a pessoa necessita de um tempo para se purificar, de um tempo para se energizar. Então, às vezes, o tempo material não é o mesmo tempo espiritual. Então, às vezes, faz o banho de 7 dias, né? E não, às vezes, acontece minimamente uma transformação. Mas a não reparação nessa transformação leva a pessoa, muitas vezes, a desacreditar naquele banho. E, não vou fazer mais porque não me ajudou em nada. Então, o processo espiritual, ele é diferente do processo material. Ele caminha junto, tá? Mas ele é temporal, ou seja, ele não rola junto com o processo material. Então é que fique explicado isso, né? Que às vezes a pessoa vai fazer um trabalho, uma coisa, e demora um pouquinho para aquela pessoa enxergar, ou para aquela pessoa ver que a solução está vindo. Até porque ela vem em passos lentos, entendeu? De repente é uma transformação que ocorre dentro de um processo de tempo, de um processo de reorganização espiritual, entendeu? E não um processo rápido, entendeu? Que muitas vezes as pessoas... Mas, às vezes, acontece rápido. E a pessoa, além de crer naquilo ali, ela
fica, vamos dizer assim, super satisfeita com aquele processo todo. Ou seja, ela se torna ainda mais crente naquele processo que foi feito, ou naquele contexto de culto que está sendo feito ali. Tá? E aí começa a achar, vamos dizer assim, entre aspas, problemas aonde não tem. Ou seja, uma dor de cabeça, eu vou lá consultar com o caboclo. Uma dor nos olhos, vou lá consultar com o caboclo. Qualquer motivo, entendeu? Vamos dizer assim, qualquer motivo, por menor que seja, ela pede um auxílio espiritual. Não que não precise, vou dizer para vocês, não é isso. Mas a gente tem que separar o que é espiritual do que é carnal. Tá? Eu não vou, por exemplo, sair aqui de casa, certo? Vou machucar meu joelho. Eu não vou no médico, eu vou na Umbanda. Não, vai no médico, entendeu? O machucado tem que ser tratado, entendeu? A medicina está aí para tratar, entendeu? A gente não pode ignorar a medicina e tratar tudo com fé, entendeu? E a gente também não pode ignorar a fé e só ir na medicina. A gente tem que ponderar os dois. Quando não há um ponderamento disso, quando há um excesso, entendeu? De qualquer coisa, entendeu? Tanto da parte de fé quanto da parte de medicina, se chama fanatismo. Aonde nós temos pessoas, tá? Que já não olham mais ao seu lado, tá? E só olham para frente, ou seja, eles cegam aos lados. E eu explico, senhores. Isso não é privilégio da Umbanda ou de qualquer outra religião. É o privilégio da vida. A pessoa ela fica tão encantada com resultados bons que ela consegue ao longo do processo de fé, ou seja, ao longo da sua caminhada, né, que ela se torna muitas vezes obcecada por aquele processo todo que está ali. Ou seja, ela vai toda quinta-feira no passe, não basta, ela vem jogar um búzio, não basta, ela vem fazer um trabalho, não basta, enfim, ela não para. E se ela não tem nada, ela procura ter alguma coisa para continuar. Não, ela não desliga, vamos dizer assim, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente aqui atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. É o último horário que nós atendemos. Tá? Às 8 da manhã. Após as 10 e pouca, não se fala mais em Umbanda. Final de semana, não se fala em Umbanda. Por quê? Tem que haver um descanso para a cabeça da pessoa. Ela não pode pensar só na Umbanda, ela tem que pensar que ela tem uma vida em volta. Que claro, a Umbanda ela é uma orientadora daquela pessoa. Agora, ela não pode se prender. Ela tem que ter todo um processo de vida pós e anti-Umbanda. Ou seja, ela tem que estar num contexto da Umbanda, sim, claro, normal, mas ela precisa ponderar isso com as relações dela. Ou seja, se eu tenho um casamento, eu tenho que saber que eu tenho um marido ou uma esposa que precisa de mim. Se eu tenho filhos, eu tenho que saber que eu tenho pessoas que querem estar junto comigo. Aí às vezes a pessoa diz, não, eu não posso sair contigo porque eu tenho que ir lá no terreiro do pai lá para ir lá porque ele me mandou. Não, tem que ser ponderado. Tem que ser, por exemplo, assim, tirar um dia para você, para sua família, né, para o seu ente querido, entendeu? Não levar a ferro e fogo o culto, entendeu? A Umbanda não é uma religião que quer fanáticos, não. A Umbanda quer que as pessoas creem nas suas entidades, nas suas divindades, mas ela muito mais quer que a pessoa sinta-se bem, e quando eu falo bem, sinta-se confortável e sinta-se amparada, do que ela sinta-se incomodada, e seja uma pessoa que não tenha controle da sua fé, entendeu? Ou seja, a pessoa passe dos limites,
ultrapasse das suas, vamos dizer assim, do seu entendimento, entendeu? Porque nós sabemos que quando a pessoa está doente ou quando a pessoa está necessitada de algo, ela faz qualquer coisa para fazer com que ela melhore. Até um certo ponto é considerável, só que nós não podemos nos iludir, certo? Que este ponto ultrapasse uma linha do racional. Ou seja, nós temos que trabalhar em cima da razão, nós temos que trabalhar em cima da fé é por isso que eu sempre digo, da fé com razão, porque a gente tem que saber, não, eu posso acreditar naquele orixá, mas se eu não fizer por mim, nenhum orixá vai além do que ele vai me ajudar, entendeu? Não há um não há um upgrade, vamos dizer assim, daquele orixá que vai consertar tudo como uma varinha mágica. E tem pessoas que pensam assim, e aí nesse pensamento se tornam fanáticos, se tornam, vamos dizer assim, ludibriados por alguns pais santos ou mães santos, que eu vou continuar com aquele cara ali, porque aquele cara está me abastecendo financeiramente, e não trata o emocional dele. Muitas vezes, muitos zeladores de santo só prezam vamos dizer, pelo valor econômico das suas casas, tá? E não prezam pelo consulente que está ali. Então o consulente, não, mas eu preciso fazer este trabalho, entendeu? Se eu não fizer, eu vou morrer. Isso não existe, gente. Isso não existe. Quem decide quem morre e quem vive é Deus, certo? Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Claro que eu posso contribuir, entendeu? Para que isso acelere o processo. Agora, eu não tenho a autonomia de escolher quando vou ou quando não vou morrer, entendeu? Então, assim, o trabalho tem que ser feito, vamos fazer. Agora, dentro das possibilidades financeiras de cada um, entendeu? Não é uma sangria, como eu sempre digo, entendeu? Eu não vou, por exemplo, eu não vou ser mal visto na Umbanda se eu não contribuir, entendeu? Que muitas vezes as pessoas são mal vistas, porque eu não posso contribuir, então tu não é um bandista, entendeu? Então, e a pessoa fica com aquilo na cabeça, fica imaginando como vai ser, porque que eu não consigo, aí vende isso, vende aquilo, meu Deus do céu, é um desatino. E aí o fanatismo, ou seja, aquele, se eu não fizer, eu tenho que fazer. Não, gente, calma aí. Tenham prioridades na vida de vocês. A fé é uma prioridade, é importantíssima, mas é muito. Só que vocês têm que entender que assim, nós temos que ter prioridade para comer, nós temos que ter prioridade para nos vestirmos, para cuidarmos da nossa família, entendeu? No momento que nós fizemos um balancete da nossa vida, nós temos que entender que a fé ela caminha junto com o nosso caminho, com a nossa caminhada social. Só que ela não pode transcender a isso, entendeu? Ela não pode, por exemplo, ser mais importante do que um familiar. Não, ela tem que caminhar junto, ela tem que, por exemplo assim, se eu tenho condições de dar uma comida para um santo, eu tenho que ter condições de dar uma comida para um ente querido meu. Se eu não tenho condições de dar comida para um santo, para um ente querido meu, eu jamais vou alimentar um santo. Tá? Eu vou chegar na frente dele e vou dizer, meu pai ou minha mãe, se o senhor quer que eu lhe alimente, o senhor me alimenta primeiro. Porque só com a minha saúde é que eu vou poder lhe dar aquilo que o senhor necessita. Então, gente, esse exemplo é o seguinte, nós só poderemos cultuar ou ter fé em alguma coisa. Ter fé até não digo, porque você pode ter fé em alguma coisa. Ou seja, você só pode agradar a alguma coisa se a sua vida está corretamente bem. O suficiente bem para que você possa não tirar de você
para fazer algum trabalho, algum agrado ao orixá. Até porque o orixá não quer isso. O orixá quer que você tenha certo fartura, para que ele também tenha fartura, porque ele é seu orixá. Entendeu? Agora, quando a pessoa ultrapassa essa linha do racional, ela vai lá, vende um carro, ela vende uma casa, ela dá um anel, ela dá, né? E com aquela ansiedade de fazer aquilo, ela se torna uma pessoa fanática, porque ela vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta no terreiro para consultar. Às vezes até sábado. Tá? Jogar um búzio não quer dizer que você tem que jogar hoje e amanhã jogar de novo. Não. Você joga o búzio hoje, ele vai lhe dar uma orientação. Tá? Ou seja, ele vai lhe dizer, por exemplo, aquilo que você tem que, aonde você vai seguir. Mas não passou nem um dia e você volta a jogar de novo, que o búzio vai apresentar a mesma coisa. Ou muito parecido com aquilo que se olhou no dia anterior. Então não adianta você jogar seguido. Não, você tem que jogar, se orientar e fazer o processo que aquele jogo vai lhe mostrar. Ou seja, caminhar por aquela estrada. Entendeu? Ah, mas eu estou caminhando há 1 mês, 2 meses e pouca coisa mudou. Ah, não, então volta para nós jogarmos para ver o que está de errado. Agora não adianta, por exemplo, você viver dentro de um terreiro, certo? E a sua vida não melhorar. Mas não é a culpa do terreiro. É a sua culpa que de repente você não está entendendo a mensagem do que aquele terreiro, do que aqueles orixás vão falar para vocês. Entendeu? Porque muitas vezes, às vezes não é nem a consulta com o caboclo ou com a cabocla que está errada. Não, é você, da sua cabeça, que não está entendendo aquilo que o caboclo está lhe dizendo. Às vezes está claro na frente das pessoas e as pessoas não enxergam. Entendeu? Não enxergam. Entendeu? Aí diz, mas aquele zelador, aquela zeladora não faz nada. Não, não é que não faz nada. É que a pessoa não entende. Ou a pessoa entende e diz, eu não vou fazer, por que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Fica naquela desconfiança. Isto se chama falta de crença. Ou seja, a falta de crença também existe no fanatismo. Porque o que acontece? Eu vou ao terreiro, consulto com aquele médium, com aquele caboclo, o caboclo me passa lá, você tem que fazer isso, 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 isso. A pessoa vai para casa, muitas vezes joga aquele papelzinho do lado ali. Eu não vou fazer. Para que eu vou gastar dinheiro? Né? Se eu não sei se aquilo vai dar certo. A descrença. E aquilo se torna assim, ela vai e volta, ela não tem um rumo. Ela não permanece numa estrada. Entendeu? Ela quer a solução como um passe de mágica. Isso não existe. Nem na fé a gente consegue isso. A gente consegue orientar e transformar aquela pessoa, de repente, numa pessoa melhor. Mas mudança, mesmo quem faz, é a própria pessoa. Entendeu? Não adianta eu querer que você mude e você lhe orientar, no caso dizer que você precisa fazer isso, aquilo para tentar melhorar de vida e você não melhorar. Vai acabar você não conseguindo. Entendeu? Então, o fanatismo existe em tudo. Existe na religião, existe na sociedade, existe no nosso dia a dia, porque quando nós apaixonamos por alguma coisa, nós ficamos com aquilo na cabeça, que só aquilo é a nossa verdade, entendeu? E não olhamos em volta, não nos preparamos para que outras ideias venham a contribuir com a nossa mente. Isso se chama fanatismo. Tá? A Umbanda tem isso? Tem. Porque as pessoas vão numa casa de Umbanda e pensam que vão resolver seus problemas ali. Não é assim. Nós vamos orientar aquela pessoa. Nós vamos dar um caminho para aquela pessoa. Agora também há a vontade da pessoa em seguir aquele caminho, em dar veracidade àquilo e se construir dentro. Porque a pessoa precisa sentar uma hora num lugarzinho e pensar, o que eu posso fazer de melhor para me ser melhor?
aonde eu posso estar me transformando, né? E não ser, olhar para frente que nem vamos dizer assim, um cavalo que não olha para os lados, olhar só para frente. Não, só a Umbanda é boa para mim. Não. Se de repente outra religião for mais melhor para o seu ser, procure, entendeu? Porque a Umbanda não é a dona da verdade, nem muito menos quer ser. Ela é uma ferramenta que nós utilizamos para que a gente possa ter uma melhor construção da nossa vida. Agora, em muitos momentos, a pessoa não é para estar na Umbanda. Não adianta ela querer. Ela não é para estar na Umbanda. Ou ela não é para ser um médium, ou ela não é para ser um consulente. Na realidade, muitas vezes a pessoa não se encontrou espiritualmente. Então ela vai na Umbanda, ela vai no evangélico, ela vai no católico, ela vai no budismo, ela vai no judaísmo, tá? E ela fica andando. Às vezes ela vai vem na quinta-feira na Umbanda, aí na sexta ela vai na igreja rezar, no sábado ela vai no culto evangélico, na segunda ela vai no judeu, e cada um vai dizer conforme a sua doutrina, porque cada religião tem o seu, vamos dizer assim, o seu doutrinário e os seus modos de orientar aquela pessoa. Muitas vezes não vai bater. Ela diz, pô, eu vou tanto na religião e a religião não me ajuda. Não é isso. É que você tem que ter um caminho. No momento que você entender que você precisa de um caminho, você em qualquer religião vai ser feliz. Sendo na Umbanda, no catolicismo, no evangélico, certo? Não é o processo da religião que está errado. Não, é o seu processo de fé que está mal resolvido. Então, resolva seu processo de fé. Se você quer ser um bandista, entre para a Umbanda como consulente. Vá fazer seus passes, vá fazer suas consultas, mas não redirecione o seu problema para outras religiões. Tá? Ah, mas eu não vi na Umbanda a minha solução. Tá, então saia da Umbanda e vá, mas não fique esse ping-pong, entendeu? Esse ping-pong é ruim para você como médium, para você como espiritualista, entendeu? Você não vai se sentir bem, tá? Porque cada um vai dar a sua versão da história. E aí você vai acabar o quê? Sendo ludibriado às vezes por muitos. Ah, esse aqui confia em tudo, eu vou trazer ele para mim por causa que é dinheiro que eu quero, tá? Então, fanatismo nunca é bom em nenhuma circunstância. Crer em alguma coisa é maravilhoso, agora dentro da razão. Sempre creiam em orixá, em entidade, com razão. Ah, ele me falou isso, tá, eu vou fazer, mas vou fazer com a razão, dentro das minhas posses financeiras. Se eu puder fazer, vai ser bom para mim. Se eu não puder fazer, não vai me prejudicar ao ponto de eu ter problemas a mais. Não, os meus problemas vão continuar os mesmos, entendeu? Só não vou ter um auxílio como eu teria se eu fizer o trabalho, ou o ebó, como queiram chamar, né? Tá? Então, meus amigos, tá aí então mais um vídeo para vocês sobre fanatismo. Não é bom, não excedem a confiança de ninguém. Façam a sua fé como vocês acham melhores, mas dentro da racionalidade. Meu grande abraço a vocês, tá? Que Oxalá ilumine nesse início de ano a todos vocês, tá? Que o ano nós já estamos em fevereiro. Nós já vamos começar o março, certo? E a nossa vida continua, tá? E que Deus Nosso Senhor possa trazer muitas felicidades para vocês nesse ano de 2021, certo? Gente, nós não tiramos férias em fevereiro este ano, tá? Nossa agenda está aberta, certo? Vocês que queiram consultar via WhatsApp, vocês só ali embaixo vai estar o telefone, vocês vocês entrem em contato comigo via telefone, tá? A agenda está aberta. Eu todo dia estou postando no Facebook, lá no nosso Facebook, que a nossa agenda está aberta, tá? O nosso horário é sempre das 8 da manhã às 8 da noite, tá? Livrando sábados e domingos,
a não ser que seja uma exceção muito grande, tá? A não ser que seja uma coisa muito séria, aí nós fazemos uma abertura de um horário, tá? Mas do contrário, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, tá? Nós estamos atendendo vocês. Fiquem à vontade para as perguntas, fiquem à vontade para as suas dúvidas, tá? E ativem o sininho e curtam o canal, porque só vocês fazendo isso nós teremos condições, certo? De levar um trabalho mais completo para vocês. Nós queremos ainda fazer lives para vocês, lives ao vivo, mas eu preciso que vocês curtam o canal para que a gente possa fazer com que o canal chegue mais adiante, para a gente poder fazer com que essas lives possam ser mais contribuir com mais gente, entendeu? Então, o meu beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tá? E até segunda-feira que vem. Saravá.